Blumenau, Rio Grande do Norte, setembro de 2004. Pergunta: Caro senhor Orlando Fedeli, Pax Domini, recentemente fui presenteado por um padre da administração apostólica de Campos com um missal dominical popular, onde há orações e a liturgia ordinária da missa de São Pio V. Nunca assisti a uma missa tradicional, por isso li o missal e sua tradução. Lendo a tradução, vi que essa liturgia tradicional é enormemente rica em orações e em beleza cultica. Cheguei a uma conclusão: por que não se realizar missas conforme o rito de São Pio V, mas na língua vernácula? Dessa forma, se manteria a riqueza da tradição litúrgica e o povo poderia estudar e entender a missa dominical. O que o senhor acha dessa ideia? Há comunidades vétero-católicas que fazem exatamente isso em suas missas. Penso que desta forma, talvez se poderia pensar num fim desses problemas e polêmicas e divisões relativos à ordem da missa, desde a década de 60. Agradeço a atenção, me despeço e aguardo vossa resposta. Muito prezado professor, salve Maria. A missa sempre foi rezada com palavras latinas, hebraicas, amém, hosana, aleluia, e gregas, o Kyrie, porque a sentença de Pilatos condenando Cristo à morte foi escrita nessas três línguas. A Igreja manteve o latim na missa, em primeiro lugar, por ser uma língua morta, pois nas línguas mortas as palavras não mudam de sentido como nas línguas vivas. Em português, quando o padre diz, ide, a missa está acabada, o povo responderia, graças a Deus, que hoje pode significar, ufa, até que enfim, estava na hora, não aguentava mais. Ora, se as palavras e expressões mudam de sentido nas línguas vivas, que se na missa se usasse uma língua viva, seria fácil que nela se introduzissem erros doutrinários graves, pela mudança de sentido das palavras. O latim, como língua morta, não apresenta esse perigo. Os protestantes acabaram com a distinção sacerdote-povo. Rezada a missa em língua vulgar, muitos interpretarão que é o povo que reza a missa e não o sacerdote. Os jansenistas queriam que a missa fosse rezada em vernáculo, porque afirmavam que o povo era quem rezava a missa. Por causa desse erro protestante, o Concílio de Trento condenou quem afirmasse que a missa deve ser rezada somente em vernácula. Se alguém disser que o rito da Igreja Romana, pela qual parte do cânon e as palavras da consagração se pronunciam em voz baixa, deve ser condenado, ou que somente deve celebrar-se a missa em língua vulgar, seja excomungado. Concílio de Trento, cânones sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa, cânon 9, Denzinger 956. O erro protestante de que o povo é quem celebra a ceia introduziu-se rapidamente no meio dos teólogos e do povo depois da reforma da liturgia por Paulo VI, que adotou a língua vulgar na missa. Tanto que, ainda agora, o Papa João Paulo II teve que advertir, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, contra o erro de que é a comunidade que reza a missa e não o sacerdote. Ademais, o latim, tendo sido usado pela Igreja durante séculos, adquiriu uma grande sacralidade e santidade. Assim como a roupa de Cristo, tocada pela hemorroíça, a curou, o latim, veste da Igreja, adquiriu um poder extraordinário, tanto que, nos exorcismos, certos demônios somente são expulsos se o exorcismo for rezado em latim. Além disso, o latim tem uma beleza que as línguas vulgares não possuem, e para Deus deve dar-se o melhor. Convém ainda muito que os mistérios da liturgia sejam rezados em língua sagrada e não vulgar, porque isso aumenta o respeito e a veneração pelo mistério que é realizado. Tanto isso é verdade que muitas religiões, mesmo pagãs, usam em seus ofícios religiosos língua sagrada distinta da vulgar. Esperando ter atendido a sua dúvida, me despeço atenciosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.